Olá, Elizabeth! Olá a todos que ouvem o canal É de Arrepiar. Meu nome é Paulo e vou contar uma história que aconteceu quando eu era mais jovem. Na época, eu tinha 17 anos. Por muito tempo, eu morei com meus pais no interior. Hoje já sou casado e vivo com minha família em uma capital do Nordeste. Bom, vou focar na história que quero contar. No interior que morávamos, lá tinha um padroeiro, um santo protetor da cidade, digamos assim. Anualmente acontecia a festa desse padroeiro, e era o evento mais esperado da cidade. Todos se mobilizavam para organizar o evento. Cada família dava sua contribuição. Desde organizar barracas, fazer doações de animais, frutas, bolos, entre outras coisas para a realização do leilão, que teria por finalidade arrecadar fundos para terminar a ampliação da igreja. Até decorar o pátio, onde haveria a festividade após a missa, e algumas famílias caridosas também recebiam os romeiros em suas casas, pois na cidade não havia hotel ou pousada para todo mundo. A cada ano, aumentava mais e mais o número de romeiros. A igreja não tinha acomodação suficiente, então quem chegava primeiro ia até a igreja procurar acomodações, e o padre ou a secretária, que já tinham uma lista de cada família que poderiam receber hóspedes, eles encaminhavam os romeiros para serem hospedados nas casas das famílias. E minha família foi uma dessas famílias acolhedoras. Lá em nossa casa tinha um quarto sobrando, e lá no quintal tinha um outro quartinho que meu pai guardava suas ferramentas, que nessa época do ano ele limpava, organizava e armava uma rede lá para receber algum romeiro. Nesse ano em questão, recebemos um casal que há 5 anos estavam tentando ter filhos e ainda não haviam sido agraciados. Então, anualmente, eles iam até o festejo levar suas doações e rogariam ao santo para serem agraciados com o filho. Também recebemos o Biné. Ele se dizia solteiro e foi colocado no quartinho dos fundos. Ele era um homem de seus 38 anos. Digo exatamente 38 porque eu perguntei em uma conversa que tive com ele. Biné era um tipo estranho, era caladão, ficava na dele. E tinha lá suas manias. Uma delas é que parece que ele não dormia muito bem durante a noite. Pois todos os dias que ele ficou hospedado em nossa casa, percebíamos que ele saía à noite por volta de umas 20 horas e nunca víamos ele chegar. Por isso achamos que ele passava a noite fora. Ele também não dava despesa, pois ele saía e comia fora quase todos os dias, pois dizia que não queria incomodar. Certa vez, quando acordei mais cedo e fui pegar uns ovos no quintal, eu vi o Biné chegando. Ele parecia todo sujo. Ele passou por mim, deu bom dia e não o vi mais pelo resto do dia. Só que em certo dia, ou melhor, certa noite, eu não sei o motivo, mas houve uma confusão com o Biné. Ouvimos um zum 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 pela cidade em uma certa manhã quando mamãe foi fazer compras na feira e todo mundo lá só falava nisso, que o Biné tinha tido um desentendimento com o Joaquim da Onça. Ele era chamado assim porque ele contava uma história mirabolante do encontro dele com uma onça e que ele havia saído vitorioso do embate. Mas a história era tão fantástica que o povo começou a caçoar dele dizendo que era só história de caçador, ou seja, dizendo que era mentira dele. Queria ver Joaquim zangado, era tocar nessa história e dizer que era mentira. Enfim, não ficamos sabendo o motivo, mas disseram que Biné e Joaquim se desentenderam e foram às vias de fato, murro para todo lado. E antes da polícia chegar, Joaquim havia dado uma cadeirada em Biné, em meio à briga, e ele caiu batendo a cabeça e desmaiou. Quem estava lá disse que foi um sufoco. O povo não sabia se chamava a ambulância, se chamava a polícia ou o quê. Acabou Biné indo para o hospital, levando alguns pontos na cabeça. No dia seguinte, Biné chegou em nossa casa com curativos, pegou suas coisas, agradeceu minha mãe
e foi embora. Passado o festejo, a cidade voltou ao normal, cada um cuidando de sua vida, de seus afazeres. Meus pais tinham um comércio que era bem frequentado e era um dos poucos ali. Passados mais ou menos uns 3 meses do festejo, certo dia eu estava ajudando meus pais no mercadinho, quando entra pela porta quem? O Biné. Perguntei o que ele fazia por ali. Ele me falou que estava de passagem para resolver uns assuntos pendentes e que estava acampado em determinado lugar, lá perto da saída da cidade. Ele fez umas compras e depois saiu. Tudo bem, achei estranho, mas não dei muita importância. Afinal, a vida era dele, não era da minha conta. No fim da tarde, depois de fechar o comércio, eu falei a meus pais que eu iria à pracinha procurar uns amigos, minha namorada, e depois eu iria para casa. Lá para as tantas da noite, depois de deixar minha namorada na casa dela, eu voltava para casa e me deparo com Biné, indo em direção ao Mangueirão, que era um local ali onde haviam muitos pés de manga, e mais atrás só tinha mato. Bom, olhei aquilo, como não era da minha conta, eu segui para casa. Achei que ele estava meio bêbado, sei lá, parecia diferente, apressado. Antes de chegar em casa, eu lembro bem, eu ouvi 3 uivos. Foi muito alto, eu cheguei a ficar todo arrepiado. Eu entrei em casa apressado e com um certo medo. Aqueles uivos eram aterradores. No dia seguinte, quando fui comprar pão, a notícia já corria. O Joaquim havia sido encontrado sem vida nos arredores da casa dele. A mais ou menos uns 500 metros, talvez. A casa de Joaquim era uma das mais afastadas e ele foi encontrado em um estado... eu nem sei como dizer. Um estado lastimável, todo retalhado, e o braço direito dele estava faltando. Ele estava todo mordido, arranhado, retalhado. A coisa foi feia. Eu cheguei a ver o corpo. Foi sinistro. Muito triste a pessoa acabar daquela forma. Disseram que ele havia sido atacado por uma onça e não teve chance alguma. Mas algo em mim não acreditava nisso. Ali perto das pessoas que olhavam o corpo, lá no fundo, eu cheguei a ver o Biné e tive a impressão que tinha um leve sorriso no rosto dele. Depois disso, eu não o vi mais ali pela cidade. Olha, eu não tenho como afirmar com certeza. Eu não tenho como saber se o que penso é verdade ou não. Mas eu não tiro da minha cabeça que o que matou Joaquim foi um lobisomem. E esse lobisomem era o Biné, que queria vingança e tirou a vida de Joaquim. Ele esperou um tempo para se vingar. E que melhor vingança que essa? A culpa sempre cai nas onças. Mas eu creio que no fundo, muita gente sabe a verdade, só não tem como provar. Ou ficam tão apavorados em serem a próxima vítima que se calam e fingem que não suspeitam de nada, pois é muito difícil provar a existência dessa fera. Já tem alguns anos desde que isso aconteceu. E depois dali, eu não me lembro de ter visto Biné indo nos festejos de minha cidade. Até cheguei a pensar que ele estava evitando passar por ali, como se tivesse culpa de alguma coisa. Boa noite. Que história, hein? Bem interessante. O que vocês acham? Onça ou lobisomem? Deixem suas opiniões nos comentários. É uma história realmente para a gente pensar. Nós sabemos que é muito difícil provar a existência dessa fera, mas que às vezes eles deixam rastros por onde andam.
Isso eles deixam, não é mesmo?